Oiê, vencedores tomam decisões no presente que geram o futuro desejado. Por outro lado, perdedores tomam decisões hoje que mantêm o seu estado inalterado ou criam o futuro odiado. É sobre isso. O nosso momento de sabedoria hoje, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Bíblia, as verdades da palavra entrando no seu coração e transformadas em algo muito simples de se viver. Vamos conversar sobre isso? A qualidade da sua vida diz respeito à qualidade das suas decisões. A sua vida está sendo decidida pelos seus hábitos, pelas suas decisões diárias. Aquilo que você faz diariamente está construindo quem você está se tornando paulatinamente, porque a vida é uma construção. Quantos anos de escola? Maternal, jardim de infância, primário, segundo grau, terceiro grau, pós-graduação, mestrado. Foram muitos anos se treinando para chegar a algum lugar. A vida é isso, uma constante formação, um caminho que, segundo a palavra, lá em Provérbios, no capítulo 4, é determinado para o justo como sendo um caminho de progresso. Quando Deus nos disse crescer e multiplicar, ele já tinha colocado dentro de nós esse desejo e esse potencial. Nenhum de nós quer andar para trás. A gente não quer retroceder, a gente não quer falência. Tudo que vai contra a ordem de crescimento natural nos choca, nos ofende, né? Nos estressa. Porque nós fomos feitos para o desenvolvimento, nós fomos feitos para o progresso. Só que a intencionalidade é o que vai nos levar a ser aquilo que nós precisamos ser. Quando a gente estuda a vida de grandes pessoas, de grandes campeões, a gente descobre que eles tinham ações rotineiras que os fizeram chegar àquele resultado. Você olha, por exemplo, a vida de Michael Jordan. Eram muitos arremessos para se tornar um campeão e vários outros desses grandes do basquete aí. São muitos arremessos, né? O próprio Oscar Schmidt, aqui do Brasil, ele fala sobre os inúmeros arremessos que tinham que dar, muitos deles antes do almoço, ou antes do café da manhã, ou depois que acabava o treino, ainda ficava mais tantas horas na quadra, porque eles sabiam aonde queriam chegar. Eles colocaram um foco diante de si e eles perseguiram aquela meta. Paulo fala sobre isso, sobre nós não deixarmos o nosso dia correr livre, a nossa vida correr livre. Nada de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu tenho um foco. Paulo diz, olha, eu corro, mas eu não corro sem meta. Eu estou me esforçando, sabe? Eu tenho um rumo aonde eu quero chegar. Eu tenho um lugar para perseguir, eu tenho um futuro desejado. Você deseja um futuro, você sonha com um futuro. Mas para chegar a esse futuro, nós precisamos abrir mão de pequenas coisas, de prazeres momentâneos, para que a gente possa possuir aquilo que a gente deseja. A palavra de Deus é muito jóia para nos ensinar essas coisas. Eu analisando, né, estudando a Bíblia, você vai ver ali no livro de Salmos, você vai ver Davi falando que ele orava sempre nas madrugadas. No Salmo 119, o salmista chega a dizer que ele orava 7 vezes por dia. Quando você vai para o livro de Daniel, você descobre que Daniel orava religiosamente 3 vezes ao dia. Hábitos, rotina, formam o nosso caráter, moldam a nossa vida e nos conduzem a um futuro. Você sabe talvez você já tenha ouvido aquela frase que diz que quem faz as mesmas coisas obterá sempre os mesmos resultados. Há uma tribo na palavra, que é a tribo de Efraim, que a Bíblia diz que eles eram capazes de acertar com o estilingue, eles treinavam pedradas que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo. Que isso? Treinamento, constância, habitualidade, sabe? Os seus hábitos vão te levar mais longe do que a sua genialidade. Pode escrever essa frase aí, que essa frase é boa. Os seus hábitos vão te levar mais longe do que a sua genialidade. Quantas pessoas geniais que a gente conhece, a gente olha para elas e diz, mas, nossa, fulano é tão inteligente, mas não sai do lugar. Nossa, fulano sempre tem uma palavra certa, sempre vem, às vezes vem com frases tão diferentonas, ele é tão fora da média, tão fora do normal, mas isso não se traduz na sua vida em coisas práticas. Isso é muito comum. Porque muitas vezes a gente acredita, né, na genialidade como se ela fosse determinante, mas os seus hábitos são determinantes, porque são os seus hábitos que estão te conduzindo ao futuro. Jesus vai falar na oração do Pai Nosso sobre nós pedirmos a Deus o pão de cada dia.
Porque o que interessa é o que eu faço todo dia. O que eu fiz ontem me ajudou ontem, me supriu ontem, o que eu comi ontem me nutriu ontem, mas não serve mais para hoje. Aquilo que você decide fazer rotineiramente vai te formando. Já me perguntaram como é que você faz para ler tantos livros? Deixa eu te contar. Né? Normalmente eu estipulo para mim mesma uma meta de um livro por semana. Keila, como é que você faz? Eu pego um livro, tem um aqui, ó. Eu pego um livro desse e eu determino a mim mesma que eu vou lê-lo em uma semana. Aí ele tem 240 páginas, eu divido por 7 dias. E aí eu descubro, eu preciso ler tantas páginas por dia. E aí eu tenho uma meta diária, sabe por quê? Porque toda meta que não é realizável, toda meta muito aberta, você não tem empolgação para fazer. Né? Se você falar assim, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, ótimo, que meta show a sua. Mas como? Não dá para correr atrás em dezembro para você ler o livro de Provérbios em janeiro e achar que em dezembro você vai chegar à Bíblia toda. Não, é preciso uma meta diária, todo dia. Quantos capítulos por dia? 3 capítulos durante a semana e 4 no fim de semana. Vão fazer você ler a Bíblia toda. Seguir um programa de leitura, saber quando eu estou adiantada, quando eu estou atrasada, como que eu faço para correr atrás. Dá para ser vitorioso, não dá para ser grande, não dá para ser vencedor, sem que pequenas coisas, né? De pequenas coisas a gente tenha que abrir mão. Vai precisar abrir mão do conforto, vai precisar abrir mão às vezes do sono, vai precisar abrir mão às vezes até da alimentação, né? Os atletas aí, quantas coisas eles não comem, quantas horas de sono eles têm que cumprir, né? Eles se disciplinam para fazer certas coisas e por causa disso eles se tornam campeões. Não dá para ter tudo. Né? A palavra de Deus, deixa eu voltar para o texto de Paulo que diz, olha, eu corro, mas não corro sem meta. Eu luto, mas eu não luto como quem está desferindo golpes ao ar, como quem está indo para qualquer lugar. Mas ele diz, olha, eu mortifico a minha carne. Ele diz, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que eu possa alcançar aquilo que eu quero alcançar. Sem uma meta, você não vai chegar aonde você precisa chegar. E começando com você aqui ainda nesses primeiros dias de 2026, eu quero te fazer um convite para você estar sempre aqui aprendendo comigo sobre sabedoria, mas acima de tudo, para que você sente e tenha metas. Se Paulo tinha metas, nós também devemos ter metas. Se, inspirado pelo Espírito, ele escreveu que ele tinha uma meta, eu te pergunto, qual é a sua meta? Eu quero ler 12 livros esse ano, tá? Quais são os livros? Quantas páginas você precisa ler durante um dia? Quantas páginas por semana para que você chegue aonde você quer chegar? Ah, eu quero ser uma pessoa mais sarada. Tá, isso é muito amplo. Toda meta geral demais não vai te levar aonde você precisa chegar. Ela precisa ser dividida em etapas, ela precisa ser diminuída ou ser exata no tempo. Quanto é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso fazer? Que horas eu vou fazer? Em que lugar eu vou fazer? Aquele livro Hábitos Atômicos, ele fala sobre isso, fala que os hábitos precisam ter uma casinha, precisam ter um lugar aonde morar. Aonde é que você vai ler a sua Bíblia? No meu escritório. Qual é a hora que você vai ler a sua Bíblia? Sabe por quê? Não pode ser a Deus dará, não pode ser de qualquer maneira. Qual é o meu horário? De manhã. De manhã é sempre o meu horário. Eu acordo, café e Bíblia. Todos os dias, café e Bíblia. Um dia ou outro acontece de não dar? Acontece. Mas é um dia ou outro. Exceção é algo que não acontece todo dia. Existe uma regra e eu sigo a regra. Qual é a sua regra? Qual é o seu caminho de crescimento para 2016? Você já se assentou para escrever as suas metas, para determinar aonde você quer chegar? Sabe a diferença entre um perdedor e um vencedor? Está no que eles fazem repetidamente, todos os dias, provavelmente nos mesmos horários, enquanto os perdedores não têm meta, fazem qualquer coisa, nunca abrem mão de um prazer presente, ou nunca têm um foco de onde querem chegar. Os perdedores sabem exatamente para onde estão indo. Eu termino com você lembrando um texto, lembrando uma frase, na verdade, que é de Alice no País das Maravilhas, que diz que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe aonde quer chegar, ele tem direção, ele tem meta, ele
sabe o que vai fazer agora, daqui a pouco, e daqui a pouco, e daqui a pouco. 2026 é o ano de crescer em sabedoria? Então aqui, ó, pega a sua Bíblia, decide quanto é que você vai ler por dia e se concentra numa coisa, sabe? Não é quantidade, é qualidade, interesse, busca. Deus ama os sinceros. E os sinceros às vezes têm que orar e dizer: Deus, eu não sinto prazer nenhum em ler a palavra. Eu ainda não comecei esse caminho onde eu acordo desejando ler Bíblia, desejando ter um momento com o Senhor, mas eu quero gerar isso. No começo, todo hábito é desafiador. Todo hábito quebra, por quebrar aquela rotina, né? Às vezes a rotina é o não fazer nada. Para gerar um hábito, muitas vezes, aquilo vai ser altamente desconfortável. Mas você faz um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, daqui a pouco você deseja aquilo. O Salmo 1 diz que há uma recompensa para quem deseja. Diz que aquele que medita, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando é que isso vira prazer? Quando deixou de ser um grande esforço que causa dor e passou a ser um hábito. Já foi internalizado aquilo. Convido você a ficar comigo aqui em 2026 e a gente crescer no conhecimento de Deus, no estudo da palavra, Bíblia na veia, sabedoria de Deus para mim e para você. A gente se vê de novo. Até amanhã. Me segue aí no Instagram. Aliás, olha, deixa eu te convidar. Começa a me seguir aqui, porque vai ter tanto conteúdo legal para você aqui. Nós vamos falar só de Bíblia e de livro bom. Então, se inscreve aqui no meu canal. Pode deixar um recadinho nesse vídeo dizendo sobre o que você quer me ouvir falar.